Começar nosso estudo. Como vocês já sabem, a gente já fez a primeira mulher, né, Eva, e o propósito de Deus para a vida dela. A gente já falou de esposas, a gente já falou de irmãs e rivalidade, e essa vai ser a primeira vez que a gente vai estar falando de mãe. Então, quem é mãe sabe, é a tarefa mais difícil que a gente vai ter na vida, mas a Bíblia está cheia de exemplos pra gente se equipar e pra gente saber como direcionar, né, a educação dos filhos. E não só isso, né, gente? A Joquebed dá estratégias para uma vida de sucesso. Quando a Bíblia fala de herança, ela fala que os filhos são herança do Senhor, né? Uma bênção, um presente de Deus. Mas nós temos diversas outras heranças, então eu não tô aqui só para falar de maternidade, mas a gente pode ligar esse tópico assim como a gente pode ligar qualquer tópico que serve para... Nós vamos gerir alguma coisa na nossa vida, né? Projetos. Então, são estratégias para ter sucesso em qualquer âmbito da vida, tá? Então, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, eu tô aqui em Êxodo 2. A gente já leu Gênesis inteiro. Olha que chique, gente. Tamo bem. Então, Êxodo 2, que ali em Êxodo a gente começa com a trajetória de Moisés, tá? Nós, inclusive, falamos um pouquinho de Moisés, né? Num dos nossos estudos sobre tempestades, né? Do mar. Que Deus abriu o mar, mas hoje a gente vai falar da mãe de Moisés, Joquebed. Então eu vou ler aqui a palavra e a gente vai tocar em 3 pontos importantes, tá? E bem práticos, viu? Eu vou passar para vocês um guiazinho para quem atendeu a ligação. Fiz um guia, consegui me organizar, e ali tem bullet points, que a gente fala que são pontos com ações estratégicas. Então fica até o final, tá? Que vai ser bênção. Então aqui, nascimento e educação de Moisés. Êxodo 2, 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Um ponto aqui bem simples é que os levitas na tribo de Israel, eles eram considerados sacerdotes, né? Eles eram aquela pessoa que tinha comunhão com Deus, que Deus falava através deles com o povo, tá? Então os dois ali casaram-se da mesma tribo. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu ele por 3 meses. O formoso aqui também pode ser lido em outras versões como saudável. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Tá? Até aqui, gente. História da Joquebed, né? Casou, teve um filho. Só para dar um histórico para vocês, quando ela teve o Moisés, tinha um decreto do faraó de que todos os meninos, os varões, né, nascidos dos hebreus, teriam que ser mortos, jogados no Nilo, porque o faraó estava com medo que o povo de Israel ficasse tão poderoso que ele fosse se unir aos seus inimigos e lutar contra o Egito, que estava escravizando o povo hebreu. Então, era um tempo de muito medo, de muita incerteza. E ninguém sabia se era menino ou menino naquela época, né? Então, Joquebed, ele já teve um susto e viu que era um menino, né? Moisés. E viu que o menino era lindo, né? E escondeu por 3 meses, tá? Só que chegou uma hora que ela não conseguiu mais esconder. E ela colocou ele no rio Nilo. E agora nós vamos passar para o primeiro ponto que a gente pode aprender com esses 2 pontos, tá? A gente tem aqui 25 versículos. No início aqui a gente tem muita sabedoria. Então, ali, quando a gente fala que ela concebeu, deu à luz a um filho e escondeu por 3 meses, tá? Se a gente pegar lá, vamos pegar Hebreus 11, 23, tá? E qual é que vai ser o nosso primeiro ponto? Só para vocês gravarem. Eu vou repassar depois de novo, tá? Mas a primeira coisa que ela nos ensina, a Joquebed, aqui é: nós não devemos temer as circunstâncias, mas nós devemos temer a Deus, tá? E por que eu falo isso? Lá em Hebreus 11, 23 fala que pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Ou seja, gente, não foi só aquilo que a gente leu em Êxodo. Não se desesperaram, né? Não ficaram pensando em 1000 maneiras, né? De que iam fazer. Eles ficaram firmes e tentaram esconder a criança por 3 meses para pensar numa estratégia. Então, quando a gente vai tomar um passo importante na nossa carreira, né? Na nossa vida, vou ter filhos agora, vou investir na carreira, vou me mudar. Primeira coisa, não se desesperar, não ter medo das circunstâncias, tá? Até porque
Quando Moisés nasceu, o rio Nilo, ele era um lugar, gente... Deixa eu trocar aqui um pouquinho. Tá dando problema nas minhas cadeiras aqui, que loucura. Quando Moisés nasceu, o rio Nilo era um lugar que ele ia trazer desgraça, sofrimento pro povo, né? Era uma maldição, eles iam ser jogados ali. Porém, foi o lugar que ele foi salvo. Foi por ali que ele foi salvo. Então, pode ser que venham tempos difíceis de que a gente vai ter medo de sucumbir, né? Porém, aquele local pode ser o que nos condena hoje, pode ser o que nos salva amanhã. Então, a gente tem que manter a nossa fé firme em Deus e temer a Ele, tá? E na mesma palavra aqui, então a gente vê aqui que ela foi muito corajosa, né? A bravura dela era tão forte que ela desafiou o decreto do faraó de matar todos os bebês do sexo masculino. Então, né, nesses 3 meses ela conseguiu esconder. E a gente vai buscar agora, só para confirmar sobre o temor do Senhor, Provérbios 9 e 10. Vai ser bem breve o estudo de hoje, mas muito forte. Aqui em Provérbios 9 e 10 fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Tá? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando Provérbios, no primeiro capítulo de Provérbios, fala de sabedoria, ele fala muito ali e comenta que a sabedoria ela tem 7 pilares, né? Que foi construída em 7 pilares. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não gravei esse. Mas envolve muitas coisas. A sabedoria envolve muita coisa, mas o principal da sabedoria é o temor a Deus, tá? Então, a gente olha aqui que tem o temor, que é a sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, aqui tem 2 coisas distintas. Quando a gente lê, assim, Provérbios, né, meio corriqueiro, eu costumava ler Provérbios 1 por dia, um capítulo por dia. Mas é tanta coisa nesses provérbios que a gente fica... Gente, não pega os detalhes, mas o conhecimento e o entendimento são coisas diferentes. O conhecimento a gente pode considerar que é a informação, né? São os dados que são analisados, que são compreendidos e incorporados. Mas a sabedoria, ela é o conhecimento que passou por uma análise de valores, crenças morais e éticas do indivíduo. Então, o que acontece? A gente pega com um conjunto de fatores, a gente mantém a sabedoria a partir do entendimento. Então, o entendimento ele está dentro da sabedoria, ele é um dos pilares da sabedoria. Então, pega aquela informação, então, aquele dado, né, que nem a gente fala de IT, TI aqui, pega o dado e transforma numa informação valiosa, né? Não adianta nada a gente ter os dados e não ter a sabedoria para interpretar eles. É a mesma coisa com a Bíblia. A gente pode ler a Bíblia, mas o que é principal? A gente tem que orar antes para que Deus abra o nosso entendimento, para que Deus nos mostre o que Ele está tentando falar com a gente, né? E não só na Bíblia, né? Em qualquer âmbito da vida. A gente pode ir para uma faculdade, um livro, pegar um tema específico sobre uma área que tu tem que... Vamos falar, maternidade, né? Tu quer te informar, busca pessoas que são profissionais, escritores que já fizeram estudos mais aprofundados e te nutre disso. E a partir dali vai começar a aumentar a tua sabedoria, né? E nesse tema, nesse ponto 1, que é temer a Deus e não as circunstâncias, a gente tem algumas estratégias de ação, tá? Baseado nas colunas que eu comentei com vocês. Eu não vou entrar nas colunas da sabedoria, porque é um tema muito, muito profundo, né? Espírito de entendimento, espírito da ousadia, espírito do Senhor, são muitos fatores. Mas eu fiz um resuminho de ações. Então, esses pilares estão incluídos nessa estratégia de ação. E se quiser anotar, o primeiro é: tema a Deus e peça sabedoria. Sabedoria, gente, é dom de Deus. E é livre acesso para os filhos dele. Então, pede para Deus, clama, grita em voz alta, que nem dizem Provérbios. Segundo ponto: arrume a sua casa e organize a sua vida. Gente, eu não sei vocês, eu posso ser que eu tenha um pouquinho de toque, mas se eu não tô com a minha mesa com tudo organizado, eu não consigo criar, não consigo fazer projeto nenhum. Eu tenho que organizar tudo e alinhar tudo, sabe? Deixar tudo certinho pra eu não ficar vendo as coisas. Eu sei que a Fer também tem, acho que um tique desses, né, Fer? Mas arruma a casa, organiza a vida, estabelece a tua agenda. Antigamente eu gostava de ver o calendário no mês, sabe? Pra organizar tudo. Hoje, Deus, como mãe, gente, te digo uma dica bem fácil. Organiza a tua agenda um dia antes.
E, por favor, coloca a roupa que tu vai usar, porque isso, se tu acorda pronta, já olha, te dá um resumo assim geral. Então, às vezes eu ia pra natação, de noite eu já colocava um body que virava maiô. Então, olha, o que puder facilitar a tua vida, eu já recomendo, tá? Ação número 3. Se envolva em serviços e obras. Por quê, gente? Quando tu tá na obra, quando tu tá no serviço de Deus, pode ser servindo na igreja, pode ser indo em hospitais, aquilo que tu te identifica, tá? A gente começa a desenvolver a empatia, a gente começa a abrir os nossos olhos para ver o outro, para ver a necessidade do outro, e isso faz com que a gente saia da nossa bolha e a gente veja que, né, a gente não sabe de tudo, a gente cai em humildade, né? Então, se tu ainda tá firme na fé, né, tá toda organizadinha, tem os teus horários, agenda cheia, coloca um pouquinho da tua agenda para te estar com outras pessoas servindo ao Senhor, aprendendo, vendo a perspectiva de outra pessoa, vendo o outro ministério, o outro dom que a pessoa tem, porque o dom daquela pessoa com certeza foi dado por Deus para complementar o teu, né? A gente não vai ter todos os ministérios de uma pessoa só, né? Dom da palavra, dom do louvor, a gente vai se unindo e às vezes a gente tem que buscar e identificar qual é o nosso dom e vendo as outras pessoas fazerem, isso nos traz a referência, isso nos aproxima também de Deus, né? 4º pilar, cresça. Eu botei aqui em inglês Continuous Improvement. É uma das coisas que eu mais amo quando, né, no meu ramo, que é marketing e melhoria de processos. Melhoria de processos tu sabe que aquele processo dá certo. Pode ser qualquer processo, gente. Lavar a roupa de manhã no sábado. Não começa a lavar a roupa de noite que tu não vai terminar, né? Tu tem que lavar um pedacinho na manhã. Aí bota a branca, tira a escura, bota pra secar, passa uma. Mas enquanto isso, a vida tá rolando. Então, assim, sempre pensando como é que eu posso melhorar, como é que eu posso economizar tempo, economizar dinheiro, otimizar as coisas, né? Isso aqui nos Estados Unidos a gente chama de Lean Process. É uma técnica que às vezes tem gente que nasce com, tá? Que é mais agilizado, né? Mas pensa no teu crescimento, pensa o que tu pode melhorar no dia a dia. Outro pilar, caminhe com quem te edifica, tá? Tudo nessa vida a gente tem que fazer com intencionalidade. A Bíblia, ela tem intencionalidade desde os nomes até os locais, até onde Deus colocou. E eu vou te mostrar um exemplo muito claro aqui nessa história da Joquebede. Mas quando a gente caminha com pessoas que têm o mesmo propósito, que quer caminhar junto com Jesus, a gente encoraja um ao outro. A gente coloca o outro pra cima, né? Quando a gente fala... Eu muitas vezes, né, no início da minha caminhada, eu sempre gostei de reunir as pessoas na minha casa, fazer encontros, mas chegou uma hora que eu comecei a pensar, gente, qual é o propósito dos encontros que eu tô tendo? O que tá me trazendo, sabe? Acabava às vezes em discussão política. Eu falei, gente, dentro da minha casa. Não precisa, né? Tipo, né? Tu segue o teu, eu sigo o meu, mas coisas que não agregam, tu sai dali pesada, tu vai nos lugares, as pessoas falam de tudo, sabe? Menos da comunhão com Deus. Então, assim, depois que eu comecei a colocar intencionalidade nos eventos, gurias, olha, minha vida mudou, sabe? Eu vi o crescimento, assim, em comunhão com as pessoas. E eu digo uma coisa, várias pessoas têm essa dúvida, né? Eu preciso estar na igreja pra estar em contato com Deus. Não, tu não precisa, mas quando tu tá em comunhão com pessoas, né? Na casa de Deus, numa célula, louvando a Deus, se encontrando por um cafezinho que seja pra falar de Deus, Deus tá ali. E Deus vai te honrar por tu estar naquele momento honrando Ele, querendo a presença dEle, sabe? E que nem quando tu serve ao Senhor, vai começar a ver que tu vai crescer, né? Pode ser visões políticas diferentes. Minha melhor amiga sempre fala, Adele, tem visões políticas diferentes, é do outro time, do Grêmio, eu sou do Inter, mas a gente tá juntas, a gente não tá vivendo no mesmo... A gente tá no mesmo mundo, gente. E hoje em dia, principalmente, quando a gente fala em dados da internet, tu só vê aquilo que a internet acha que tu tá buscando. Então, se tu busca notícia do Internacional, tu não vai ver notícia boa do Grêmio. Ou vai ver notícia ruim do Grêmio. Vai vir mais informação e tu acaba vivendo naquele mesmo ciclo, né, de informação e tu não vai ampliar a tua visão. Então, façam eventos intencionais, né? E para ter essa comunhão, porque Deus tem diversas vezes na Bíblia que fala sobre celebração, sobre a gente estar, né, juntos, celebrando. Deus é um Deus que celebra, né? Outro pilar, tenha bom siso, que também pode ser bom senso, né? A gente tem que buscar seguir as práticas da sociedade, né? E também na comunhão,
No servir a gente vai aprender isso, mas entender que ter empatia pela opinião do outro, né? Ter bom senso. Eu posso crer numa coisa, mas a pessoa pode ver isso diferente. Falei isso pro Davi hoje. Falei, Davi, tem pessoas que têm interpretações diferentes e tá tudo bem, né? Deus vai visitar, ele forja e ele também, ele vê lá dentro do nosso coração as nossas intenções. Então, que a gente tenha boa intenção no que a gente faz, né? E o último é viva a integridade e verdade. Por que eu falo verdade? Porque um dos pilares principais, gente, quando a gente caminha com Deus, o Espírito Santo ele vai nos revelar, ele vai nos inteirar, mas Deus ele quer obediência. Eu tô aqui para dizer para vocês que, né, nós temos ferramentas para alcançar o sucesso, para alcançar uma bênção, mas Deus também requer, toda a promessa da Bíblia também tem um mandamento, alguma coisa que ele te diz, um direcionamento. Então fala lá que, né, que é para se tu quer ser bem sucedido, tem que meditar na palavra do Senhor, né, no Salmo 1. Então quando a gente anda em verdade, a gente anda em obediência, a gente conhece a verdade, gente, quando fala, é Jesus, eu sou a verdade, o caminho e a vida, né? Então, para quem conhece bem a Bíblia, sabe que a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus se fez carne. Jesus é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. Então busca conhecer, obedecer, né? E aí tu andando nessa integridade vai ser o que vai te dar sabedoria. Então são esses 7 pontos. Lembrando que eu vou mandar para vocês o estudinho. Deu tempo de fazer. Acordei às 6 da manhã, Pedro. Ó, parabéns para estudar. Ninguém acordou junto. Então esse foi o primeiro ponto, tá? Temer a Deus, não as circunstâncias. Beleza? Vamos passar para a próxima. Aqui a gente vai para o capítulo... Continuando aqui, a gente já leu, deu uma lida rápida no início, mas depois eu vou ler até o final, tá? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no caiçal à beira do rio. Então, não deu mais para esconder o Moisés. Né? Deixa eu ver aqui. E o que ela fez aqui? Colocou ele num cestinho, ela fez o cesto e colocou ele no cesto. Mas olha que interessante, de onde é que vocês acham que a Joquebede tirou a ideia do cesto? O cesto, tem algumas versões também, quando tu vê a palavra em hebraico do cesto, é arca. É a mesma palavra da arca de Noé, gente. E Noé usou piche também. Então ela era da tribo de Levi. Levi, eles conheciam a palavra, eles eram os sacerdotes da tribo, né? Então os dois ali, firmes da palavra, tiraram a referência da arca. E eu tava vendo ali que teve um estudo na Inglaterra que comprovou que as medidas da arca, gente, correspondem às proporções do navio de hoje. Então assim, se vocês olharem a arca de Noé, tem todos ali. O que tem que fazer? Quantos metros de largura, de comprimento, de altura? Sabe, os caras fizeram a dimensão para ver se ia dar certo e deu. Então, tipo, Deus é maravilhoso, sabe? E até tem uma arca aqui, acho que são 4 horas aqui de casa, em Arkansas. Tem a Arca de Noé, eu tô louca pra visitar. Tô me programando pra ir com as gurias. Mas quero levar os guris lá, que é do tamanho real. Se vocês forem comparar, é como se fosse um cruzeiro. Um navio de cruzeiro. Se vocês forem imaginar, tá? E, além de... Oi, mãe? Titanic? Mas o Titanic afundou em Arcadão, tá, galera? Só esse detalhe. Então, até o Titanic, até isso foi inspirado, olha aí. E a Joquebede, gente, além de sábia, ela também usufruía do conhecimento, né? Sobre as escrituras sagradas, conhecia o Noé e se inspirou na história dele. Inclusive usou as ferramentas que ela tinha, né, que eram da época, para colocar o seu projeto em ação. Tá? Então, mesmo para a maternidade, né, tanto quanto para a área dos negócios, quanto para a família, qualquer área, isso aqui é cabível. Né? Então, aqui a gente vai, só para ter uma referência, a gente vai olhar aqui em Eclesiastes 7:12, que fala que a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Porém, a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. E olha como isso aqui se fecha total na vida de Moisés. A sabedoria da mãe dele preservou a vida dele, gente. Né?
Então, ela pegou ali a sabedoria que ela tinha em Deus, o conhecimento de uma vida toda, de uns valores baseados num crescimento, né, conhecendo a palavra, e pegou ali o entendimento e usou para preservar a vida do filho dela. Então ela foi muito engenhosa. Eu adoro essa palavra em inglês, é resourceful. É quando tu acha a ferramenta que tu vai usar para um projeto, né? Tu é aquela pessoa que as pessoas te ligam e dizem, olha, tô precisando para tu fazer isso. Não, eu não sei, mas eu vou achar alguém que saiba. Eu vou descobrir um sistema, nós vamos descobrir. Então ela era uma mulher engenhosa. Por quê? Ela pegou, gente, o junco, ele é comum, assim, em vários locais. Mas no deserto ele é o papiro. E, para vocês verem, olha que genialidade, tá? O papiro foi uma ferramenta utilizada pelos egípcios para criar o papel. Então eles tinham conhecimento, né? Eles tinham familiaridade. Então quando a princesa, eu vou contar para vocês daqui a pouco a historinha, mas quando ele foi achado, isso também contou para que ela recebesse ele, tá? E aí diz ali que ela revestiu o cesto com betume e piche, né? Nesta ordem, tá? Para garantir que fosse impermeável e seguro para o bebê. O betume, sendo uma substância que ele tem uma camada mais sólida, mais firme, tá? Ele é mais durável. Ele foi aplicado inicialmente para selar o cestinho e proteger das águas do rio, né? E o piche também ajudava na impermeabilização. Mas foi aplicado depois para garantir que ele ia ser a prova d'água, tá? E como é que a gente sabe que a Joquebede conseguiu realmente proteger o Moisés dos perigos do presente e do futuro? Aqui tem duas revelações, assim. Na diferença desses dois materiais, a gente vai ver atualmente o que ela fez, né, no dia, né, para resolver os perigos atuais, que era o quê? O afogamento, a inundação, né? Os jacarés, chamam de jacaré ali. Ele usou isso, né? E também usou para o futuro, que era para resistência, para dar continuidade, né? Então a gente vai ver aqui o piche em primeiro lugar. Ele tem uma consistência, vamos falar da diferença dos dois, tá? O piche a gente vai comparar a palavra de Deus, tá? Ele é uma consistência espessa e pegajosa, e ela trabalha para selagem e a impermeabilização, né, da cesta. E ultimamente ele é utilizado para aplicações, né, históricas, tradicionais e muito popular em barcos e construção de estradas. Então a gente vai pegar Provérbios 22:6 para ver por que a gente tem que forjar com piche o cesto dos nossos filhos, da nossa própria vida, da nossa família, tá? Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Gente, pode ser um bebê. Lê historinha, a Bíblia do bebê, né? Tem livros de provérbios, de salmos específicos para criança. Eu desde a barriga eu lia, né? Sempre gostei de ler a palavra para eles e louvar também a Deus, né? Isso aí as crianças gostam. Aproveita, sabe, para ensinar os teus filhos nisso. E como é que ela conseguiu instruir Moisés? Agora tu me pergunta, né? Porque, bom, eu tô com meu filho aqui. É fácil, mas ela teve que entregar o filho. Eu só vou ler um pouquinho a continuação pra gente voltar na história e pra basear isso aqui, tá? Então ela largou ele na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que ia suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto e um carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? A Miriam, irmã de Moisés, respondeu a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó, leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. Gente, é comédia isso aqui. A mulher tomou o menino
e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Olha isso aqui, gente. Olha, a Joquebede criou o filho na própria casa até amamentar. E a média de idade da amamentação, inclusive naquele tempo, hoje em dia eu amamentei até os 2, tá? Mas por que a gente tem que se puxar, gente? Olha, às vezes é difícil, às vezes não tem o que fazer, né? Amamentação, às vezes, não vamos dizer que quem não consegue aumentar é menos mãe, não é, né? O amor da criança sempre vai ser, são múltiplas maneiras que a gente pode mostrar nosso amor por um filho, mas a amamentação, gente, te esforça. Pra mim foi muito difícil. Os primeiros 3 dias, até a mãe falava, né, mãe? Ai, Dani, será que tu tem leite? Eu saí do hospital, a criança gritava, o Davi tinha a voz do Senhor, gente. O salmo dele é o 29, a voz do Senhor move os montes. Meu Deus, era esse salmo aqui pra essa criança. E ele gritava, eu falei, gente, o que eu faço? E a pediatra aqui nos Estados Unidos é bem mecânico, assim. Me deu 2 potão de fórmula. No primeiro dia que eu fui, eu falei, ai, que raiva, não quero essa fórmula, eu vou amamentar. E eu comecei com as minhas dúvidas e sofri muito ali, né? Dei um dia a fórmula e dei o Colic Calm. Um deles funcionou, mas depois eu perseverei, gente. Consegui, né, continuar amamentando. Mas a Joquebede estima-se que ela amamentou até os 5 anos, tá? Então foi assim que ela conseguiu instruir o Moisés, né? E a família dos levitas contava as histórias de gerações para gerações, assim como a gente tem que estar fazendo na nossa casa, né? Contando aqui as histórias da Bíblia para os nossos filhos. Então, eu imagino esses filhos assim, indo dormir de noite, ouvindo historinhas, se interessando. E olha o resultado disso. Além dela estar amamentando o filho, galera, a princesa pagou para ela fazer isso. Então, assim, para te ver que... Olha o papel importante que a irmã de Moisés teve. Ela foi lá atrás, corajosa também, que nem a mãe dela. Foi atrás da cestinha, né? E foi ver onde é que deu, assistir o que aconteceu. E na hora que ela teve que se erguer pra falar, ela foi lá e disse, eu tô sabendo de uma mulher que a ama, pode amamentar o teu filho, tu quer ajuda. E Deus fez tudo dar certo, gente. Então essa mulher teve fé pra botar o filho dela no rio, mas assim, a filha foi. Elas tinham medidas de, né, estratégia para ver o que ia dar, né? E outra coisa aqui, gente, eu vou só falar um pouquinho sobre a primeira infância, tá? Porque ela é base do desenvolvimento, isso aí, gente, é estudo, tá? Todo o conhecimento, toda a parte cognitiva do cérebro da criança é comprovado, tá? Vocês podem colocar onde vocês quiserem no Google. A parte da primeira infância, que é considerado do 0 aos 6 anos de idade, é a parte moral, ética, social da criança. É onde os valores são aprendidos, gente. E isso é a parte mais significativa para influenciar as tomadas de decisões, o comportamento e as atitudes no futuro, tá? Então, por que a gente tem que botar piche na cestinha do Moisés? Por que a gente tem que, né, ensinar a palavra aos nossos filhos? Porque isso vai ser o futuro deles. Eles podem, né, ir para o mundo, eles podem estar inseridos no mundo, eles vão saber onde buscar, eles vão saber aonde serem acolhidos na palavra de Deus. Não vai sair dali, né? E qual foi o resultado? A gente vai ler lá em Hebreus de novo, 11:24. Continuação, né? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha o impacto no caráter do Moisés. E ele não era como os egípcios, tá? Porque diz aqui, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele via, gente, o pessoal do palácio lá, os egípcios, eles não viam. Era um acaso que eles tinham os hebreus para serem ali os prestadores de serviço, né? Era só mais um servo. Estavam dando ali o pouquíssimo salário que eles deviam dar. E os caras estavam fazendo o trabalho, a obra deles. Então, olha que importante a gente ter a instrução, a palavra na nossa casa desde o início, tá? A fundação emocional do Moisés, cultural, espiritual, foi recebida nos primeiros anos. E isso preparou ele para a futura liderança que ele ia ter.
Outro fator também, que ele era filho de 2 levitas, os levitas tinham um papel de liderança no povo. E isso mais pra frente ia ajudar também para que ele tivesse um papel de líder, né? Fosse identificado na tribo, em todas as tribos como líder. Tá? E agora a gente vai para as estratégias, tá? Então, voltando ali, segundo ponto, segundo aprendizado é... Onde é que tá meu papelzinho? Buscar referências e ferramentas, tá? A estratégia de ação, para a gente poder ensinar os nossos filhos, tá? A adoração. A adoração inclui devocional, louvor, exemplo de vida dedicada a Deus. Não adianta só tu ir na igreja domingo. Olha, se esforça nisso. Uma coisa que eu posso gritar às vezes com essa... Não ter um pouco de domínio próprio alguns dias, né, gente? Quem me conhece. Tô orando. Deus já me libertou, em nome de Jesus. Mas uma coisa que eu faço, eu sou feliz fazendo isso, eu faço devocional com eles toda noite. Então a gente pega a Bíblia infantil, tem até uma Bíblia, eu vou mandar pra vocês depois. Tem uma Bíblia que é a Bíblia das mamães e dos filhos. Então o que é isso? Conta a história, bem dinâmico, a idade é de 3 a 6, porque os meus 2 filhos, uma linguagem bem fácil pra eles, bem que te envolve. E depois tem ali uma página que fala assim... Dá um exemplo, né? Perguntas que tu faz pro teu filho. Então assim, Davi, já aconteceu, né? De alguém não querer te emprestar um brinquedo, como é que tu reagiu? Aí a criança tem o diálogo, ele expõe, ele te conta as histórias que acontecem no colégio, tu começa a entender, né, o que se passa no dia a dia. E a segunda folha diz assim, agora é a sua vez, mamãe, conte uma vez que você emprestou um brinquedo. Aí eu sempre falo, eu emprestei uma vez pra Cacá fazer um desfile lá, uma flor, né, Cacá no cabelo, sempre conto pra eles. Então a gente tá ali compartilhando, sabe? E depois disso, eu tenho um chamarisco, que é o Midinho, não sei se vocês conhecem, mas é um canal que ele é baseado no R.R. Soares, que é da Band, e ele tem um bonequinho, né, que ele menor, que ele é o Midinho, o missionário Midinho. E aí eu coloco lá um episódio do Midinho de 6 minutos e eu boto assim, ó, Midinho, Arca de Noé. Aparece ali. Em 7 minutos eles entendem, eles visualizam a história e confirmam tudo que eles veem. E depois a gente ora em cima disso. Então, assim, ai, Senhor, que eu também tenho uma fé que nem Abraão. Então, baseado na história, a gente já faz a oração. Então, esse é um devocional. Muita gente, ai, não sei como começar. Gente, busquem, né, informação, que tem muito livro, tem muita Bíblia para ajudar. O louvor. Gente, é uma coisa que eu quero contar uma historinha rápida, tá? A gente tava fazendo um luau aqui na fogueirinha aqui fora, esse finde. E veio um primo lá de Porto Alegre, de uma amiga minha, de uma outra gaúcha, e ele trouxe o violão. E o Davi faz horas que ele quer um violão, sabe? E aí o guri, ele tava tocando ali reggae, umas músicas da nossa geração, né? Pra ele, Chima Roots, Armandinho, cantamos de tudo. Aí o Davi pediu assim, mãe, eu queria pedir pra ele cantar aquela música. Eu falei, que música, Davi? Era aquela música da Morada, Só Tu é Santo. Ai, gente, você não conhece a música. Aí eu dei pro cara o lyrics, né? Ele começou a tocar a música assim. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu. Olha, que bênção poder ver o Davi falar isso, sabe? Pedir um louvor. Por quê? Porque eu boto esses louvor todo dia. Eles já estão decorando. Então, tenha um louvor ali no teu dia a dia, né? Tá fazendo café da manhã para as crianças, coloca o louvor baixinho, né? Contempla o Senhor nisso. Outra estratégia, reconhecimento. Gente, a gente tem que reconhecer, né, os valores dos nossos filhos, reconhecer a importância do caráter deles. Isso reforça o caráter deles. E, por último, pedir por proteção, orar pelos filhos. Olha a importância da oração de uma mãe. Deus, no início, ele habitava ali, ia no Jardim do Éden com Adão e Eva, mas lá no início da Bíblia fala que ele deu autoridade aos pais para abençoar os filhos. Então, quando até o Isaac abençoou Jacó, ele não falou, Deus, abençoa a geração do meu filho. Eu te abençoo, meu filho. Nós temos poder divino para abençoar os nossos filhos, para profetizar na vida deles. Olha que importante isso. Então, assim, vamos passar para a próxima parte para não tardar muito, tá? Outra coisa que ela usou no cesto, são 2 itens, né? Pode ser piche ou betume que fala, né?
A diferença agora desses dois um deles era mais espesso, então ele tinha mais consistência e ele mantia a qualidade do produto por mais tempo. Essa é a palavra. Só que também tem o betume, que ele tem a diferença, a consistência dele é mais fluida, tá? Então ele é usado em construções também, revestimentos impermeáveis, pré-permeabilidade também do material, porém ele é fluido. O que a gente pode considerar fluido na nossa vida? É a vida de oração. Porque não é uma coisa que a gente vai parar. O teu filho vai sair de casa, vai estudar fora, tu vai continuar orando, não vai conseguir pregar a palavra todo dia, não vai fazer devocional, né? Mas tu vai conseguir orar por ele. Isso aí é contínuo, é fluido, é o fluir da oração que vai ter poder na vida dele, né? E as estratégias também disso são agradecer, né? Pela vida deles, por tudo que eles têm recebido, profetizar. Até no nome de um filho a gente profetiza. Eu coloquei que o Davi é seu amado de Deus. E ele é uma criança amorosa, amado, ele ama, sabe? Ele ama intensamente, às vezes até demais. Ele é muito intenso, sabe? No amar. E o Thomas também, tava falando esses dias, vou falar de novo, o Tomé, podem dizer que o Tomé duvidou ali, mas o Tomé era ousado na fé. Né? Faca na bota, que nem a gente disse. Ele era faca na bota ali na palavra. Então é isso que eu quero do Thomas, eu quero a ousadia do Thomas. Né? Então profetiza na vida do teu filho, fala assim, em nome de Deus, vão ser ungidos de Deus, vão ser usados pelo Senhor. Esses dias eu orei, gente, fervorosa aqui no quarto deles. Tô até aqui porque hoje eu tô com a temática filhos. E reconhecer e pedir por proteção, né? Isso eu já comentei. E eu tenho aqui no guia que eu vou mandar pra vocês orações mais práticas, tá? Mas eu vou falar as palavrinhas rapidinhas. Por exemplo, um deles, tá? Os filhos são herança do Senhor, que eu já comentei. Uma recompensa que ele dá. Salmo 127, 3. Esse versículo lembra os pais que os filhos são uma bênção e são presente de Deus. Agradeça pelos filhos. Na frente deles, ora com eles. Obrigado pelo meu filho maravilhoso, forte e corajoso. Né? Então aqui eu tenho vários, mas é basicamente essas ações. Né? Eu vou dar as orações para vocês terem também. Né? Então agora a gente vai pro terceiro ponto. Que é, faz o teu melhor e entrega o resto a Deus. Essa aqui é a mais difícil de todas. Quando não podia mais escondê-lo. Vamos voltar lá. Ele escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou o cesto de junco e largou na beira do rio. Então, assim, gente, quantas vezes a gente quer orar pelo nosso filho, mas a gente continua colocando ele debaixo da nossa asa. E não deixa ele ter, sabe, um contato direto, um relacionamento íntimo com Deus. Às vezes Deus tem que nos tirar de cena, gente, para que alguma coisa aconteça, para que um familiar nosso venha conhecer ele verdadeiramente, não só o filho. Às vezes a gente tá ali, se eu tivesse feito isso, ele não teria ido para esse caminho. Não depende de ti. Não dá pra gente viver de arrependimento, não dá pra gente viver pensando que depende da nossa mão, porque não depende. A gente pode fazer o projeto, a gente pode ter planos. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, porém a palavra vem dos lábios do Senhor. A gente pode fazer tudo isso pro nosso filho, a gente pode tentar, né, tirar ele do mundo e não mostrar nada do mundo, né? Não botar desenho da Disney, não sei, né? Tu pode tentar o máximo, não inserir ele no que temos hoje no mundo, que é como se estivesse no rio, né, gente, com jacaré, com afogamento. É uma turbulência atrás da outra turbulência. A gente pode tentar esconder ele disso, mas a gente não vai estar equipando o nosso filho para quando ele precisar estar no mundo por ele mesmo, precisar estar clamando a Deus por ele mesmo, e não vai ligar para a mãe dizendo, mãe, ora por mim. Fala assim, não, meu anjo, tu já tem autoridade no nome de Jesus para orar por ti mesmo. É isso que a gente tem que passar para o nosso filho. É essa fé, gente. É a fé que a gente vai colocar a cesta no rio. Vai dizer assim, agora é contigo, Deus. Eu fiz o que eu podia fazer. E muitas vezes, gente, isso também... A gente pode até colocar a cesta no rio. A gente pode até entregar, sabe, para Deus. Mas a gente fica angustiada. A gente fica mal de ter feito isso. Fica culpada. Meu Deus, eu podia ter feito mais. Né? Às vezes não era para te fazer. Às vezes tu fazer mais vai tirar a autoridade dele no futuro. Vai demorar mais, vai sofrer mais para conseguir, né, batalhar lá
vencer o bom combate da fé. A fé tem que vir dele, de Deus. Falei na semana passada, Deus não tem neto. Deus tem filho. Eles têm que buscar por eles mesmos. Isso é muito difícil, gente. E olha a fé dessa mulher, gente. Ela confiou o filho dela colocando ele no rio. Né? E não foi só esse filho aí que ela teve toda essa dedicação. Joquebede é uma das mães mais dedicadas, porque a gente vê pelos frutos, a Bíblia diz. Né? Os seguidores de Jesus, nós vamos ver eles pelos frutos. E a gente também vai ver se a gente está no caminho certo, se a gente está no lugar certo, na igreja certa, pelos frutos. A Joquebede não só teve um príncipe do Egito voltando às suas origens, rejeitando o legado dele como autoridade no Egito para ser ali chamado de escravo, para libertar o povo, mas ela também criou o Arão, irmão de Moisés, que veio a ser o sacerdote depois, e a Miriam, que ela era sacerdotisa, profeta na tribo. E olha só essa Miriam, gente. Cuiú dessa Miriam foi lá, né? Deu ideia para a princesa do faraó, não podia nem chegar perto da mulher, vai chegar dizendo, imagina, tem que ser muito corajosa, perigo de morte ali. Então, a gente tem que nos perguntar, né? Vou concluir com esses questionamentos, tá? Aí vocês meditem aí com vocês e a gente pode abrir se vocês quiserem compartilhar alguma coisa no WhatsApp. Mas qual é a estratégia que a gente está colocando em ação hoje para trazer resultados positivos amanhã na vida dos nossos filhos, no nosso trabalho, no nosso casamento? Não dá para pensar que vai cair do céu, gente. A gente tem que ter estratégia. Cai do céu, cai, mas também depende da gente ter estratégia. Conhecer a palavra de Deus, né? Oi, Carla, sim, vai ficar. E quais são as estratégias? A gente está meditando nos projetos que a gente tem para os nossos filhos para garantir o futuro dele abençoado, de sucesso. Gente, colocar a criança no esporte, desenvolver empatia, desenvolver o espírito de equipe. O Davi, agora ele não está fazendo, né, aqui em Michigan, mas fez 2 anos em San Antonio o jiu-jitsu. Construção do caráter, da confiança, sabe? A gente tem que estar investindo nessas coisas. Agora eu vou colocar o Davi na música, vou fazer ele tocar violão para a mãe dele cantar. Vou aprender junto, mas a gente tem que identificar os talentos, a gente tem que estar projetando, investindo neles, né? E o principal é a gente estar preparado para confiar que Deus tem planos maiores do que a gente teve para a nossa vida, que a gente tem para a vida deles, para o nosso casamento, para o nosso trabalho. Mas a gente tem que entregar. Será que a gente está preparado para isso? Porque Deus opera maravilhas. Até na circunstância difícil. Gente, é difícil criar filho. Olha, eu peço para Deus fazer. Tem dia que eu falo, Senhor Jesus, esses dias, eu juro para vocês, eu faço escolinha, que deve estar de férias, galera. Deve estar de férias. Perrengue todo dia. Faço escolinha, pego lá o pacote que a professora mandou. Faço escolinha para ele em inglês, em português. Pego o livrinho do Dollar Tree, da Bíblia, ensino a Bíblia. Faço com o Tommy das formas, das cores, que ele tá com 3 anos. E aí de tarde, gente, a minha cabeça já tá, às 4 da tarde não funciona mais. Aí o Pietro dá banho, né? Às vezes faz a janta também, ele contribui muito. Olha, graças a Deus. Mas esses dias, ontem o Pietro viajou. Eu fui sentar no banquinho, gente, do lado do chuveiro. Eu já tinha limpado, sabe quando tu dá um gás a mais, assim, só pra passar sabão e shampoo na cabeça, ligeiro passei. E eu sentei, gente, respirei, fui olhar meu WhatsApp, que eu não consigo ver nem o celular mais. Quando eu vejo o griteiro, começa. O Davi botou o meu sabonete líquido especial na cabeça do Tommy, na cabeça dele, começou a escorrer nos olhos, uma gritaria, meu olho, e era eu esfregando a cabeça, falou assim, olha que você tem que pegar meu sabonete, furiosa. Ai, não, e eu falei assim, não deixa a mãe descansar 1 minuto. Aí tá, no griteiro, continuou a choradeira, dali a pouco, falo, vai pentear esses cabelos pro Tommy, vai pentear. Pegou o pente. Gente, quando eu vi, o Tommy tava cortando os cabelos na pia. Eu falei, ai, Jesus. Aí foi um chororô. Eu falei assim, olha esses cabelos lindos. Que ele fala que ele é loiro, né? Sou loiro que nem o tio Pim. Assim, tu tirou teus cabelos loiro. Fiz um terrorismo, gente. Não me aguentei. Como é que tu me tira o cabelo? Agora tá isso aí.
E ele chorando, mãe, eu te amo. Aí começa, né? Eu te amo, mãe, eu te amo, me desculpa. Eu falei, desculpa, mas me dá um pouco de paz. Você fique aqui. Olha, perdi minha voz. Não é fácil, gente. Confiar em Deus, olha, é difícil. Porque a gente tá ali, fazendo, servindo, trabalhando, né? E às vezes a gente espera a recompensa, galera. Esse é o problema. Então é isso, gente. Vou compartilhar com vocês o estudo. E, né, o pessoal que tá na live, me manda mensagem, que daí eu mando ali no Insta, que eu não me lembro. Eu tô fazendo no Insta mais pra gravar, pra ter pra posteridade. Né, mas é orar todo dia, gente. E eu, principalmente eu, assim, vou dar meu testemunho, conhecendo a história de Joquebed, como a gente tem que se educar. A gente não aprende isso quando a gente é mãe, né? A gente só vê as maravilhas. Ninguém fala dos perrengues que nós vamos passar. Tem gente que esquece, né, mãe? A mãe veio pra cá e falou assim, mãe, mas o que fazia? Gente, eu não me lembro. Bom, 6 filhos, tá desculpada, tá, mãe? Mas ainda que é bom, né? Deus faz a gente esquecer os perrengues que a gente passa. Só lembra da coisa boa. Mas a gente pode estar fazendo trauma que a gente nem sabe, sabe? E Deus é misericordioso até nisso, sabe? Porque a gente não vai ser perfeito. E isso, gente, é o principal que eu quero trazer pra vocês, que me bateu, assim, ó, muito forte. A gente pode tentar ao máximo fazer tudo com excelência. A gente não vai fazer. Tô te garantindo, não vai rolar. Né? Tu pode pegar um lado, mas o outro não vai ser tão bom. Mas a gente fica com aquela culpa de cair de novo. Dei meus gritos. Botei de castigo demais. Todo dia tem um. E não quero gritar, quero fazer educação. Como é que fala? Eu nem sei, gente, mas assim a gente tenta, né? Mas o que a gente tem que fazer? Confiar em Deus, que mesmo no caos que a gente vive às vezes no dia a dia, Deus transforma a situação ruim em bom, porque Ele vê a nossa intenção, Ele vê a intencionalidade de tudo que a gente faz. Então que a gente coloque isso no nosso dia a dia, sabe? E que a gente confie nele, sem culpa. As pessoas, olha, como eu vejo mãe hoje em dia reclamar da culpa. Gente, isso não é culpa. A gente, quando a gente nasce mãe, a gente tem filho, não é a culpa que vai vir na tua vida. É a responsabilidade. É um instinto materno. Porque se não tivesse essa culpa, que a gente fala que é culpa, mas que é instinto, a gente ia passar sabão nos olhos da criança e não tinha nem arrependimento. Então, leva isso como se fosse uma coisa fácil. Como se fosse, não se fosse um fardo pesado, sabe? Tipo, pensa assim, não, hoje não deu, mas amanhã vai dar. Hoje meu serviço, meu trabalho, meu chefe me azucrinou, mas amanhã vai ser pra honra e glória do Senhor Jesus, uma bênção, tá? E é isso, né? Vou dar um tchau pra vocês, fazer uma oraçãozinha, todo mundo, e a gente abre pra comentários aqui no WhatsApp, tá? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Que a gente saiba, Senhor, te buscar entendimento na tua palavra. Sabe, obrigado pela oportunidade, Senhor, que tu tá me dando de estar conhecendo, Senhor, as tuas verdades sobre a maternidade, sobre os projetos que a gente tem, como tem estratégia certa, Senhor, para alcançar o sucesso em todas as áreas da minha vida, Senhor. Obrigado por eu poder estar passando isso para as pessoas. Senhor, a gente quer fazer o nosso melhor. E a gente sabe que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Então, envia o teu Espírito Santo, Senhor. Que tu esteja com a gente no nosso dia a dia. Às vezes, Senhor, vai ter momentos que a gente vai ter que estar de joelhos, Senhor, dizendo, Senhor, me ajuda. Que nem eu mesma faço todo dia, Senhor, me ajuda, Senhor, que eu não tô aguentando esse fervo, mas tu é bom, Deus, então não nos abandone, Senhor, que a gente permaneça firme, porque a nossa mente está firme em Ti, a gente confia em Ti. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter filhos, de ter pessoas que estão nos olhando e se inspirando da nossa vida, Senhor. E que toda a glória e toda a honra seja dada ao Teu nome, Senhor, porque Tu sabe todas as coisas. E tudo é por Ti, para Ti e de Ti, Senhor. Obrigado pelos meus filhos e também pelas filhas, Senhor, que Tu me deste, por essas pessoas que Tu colocasse na minha vida. Para que eu pudesse instruir elas também na sabedoria e no Teu amor, Senhor, porque não tem nada, Senhor, que me dê mais alegria do que estar na Tua presença e vendo, Senhor, os Teus frutos na vida das pessoas que eu estou tendo contato, que eu estou tendo o prazer de estar aqui em comunhão, Senhor. Envia mais, Senhor, da Tua sabedoria. Nós te pedimos e te clamamos com a certeza que Tu vai nos dar, Senhor. Pelo nome santo e poderoso, acima de todo o nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Prazer estar aqui com vocês. Beijo.